Aqui, pessoal, então nós vamos falar agora do funcionamento da Escola de Estudos Espíritas, que é isso aqui que a gente está fazendo agora, tá? Essa é a nossa Escola de Estudos Espíritas. E como toda escola, Ana Karine sabe bem aí, né, tia Karine? A gente passa do primeiro ano para o segundo ano, depois para o terceiro ano. E na nossa Escola de Estudos Espíritas não é diferente. À medida que a gente vai estudando, a gente vai aprofundando cada vez mais os nossos conhecimentos, os nossos estudos. E esse estudo, diferentemente da escola na Terra, né, a gente termina lá o terceiro colegial, vai à faculdade, chega um momento que você forma, na verdade não precisa parar de estudar, né? Aqui a gente também não para de estudar. Eu já estou estudando dentro da Escola de Estudos Espíritas, deve ter o quê? Quase 20 anos. Até hoje, eu nunca parei de estudar e nunca repeti um curso, praticamente. Um livro ou outro só. Mas, assim, você nunca para. Essa é a beleza da coisa. A gente sempre tem mais que estudar. Então, bem-vindos ao resto da vida de vocês estudando com a gente. Você está amarrado aqui em nome de Deus e nunca mais vai poder deixar esses estudos, olha só. Porque quanto mais conhecimento, maior a responsabilidade. E agora que vocês já sabem disso, ninguém pode correr, não. Então, pessoal, assim como toda escola, a gente tem um ciclo gradativo de estudos. O primeiro ciclo que a gente passa é o ciclo introdutório, onde todos nós estamos. O ciclo introdutório, ele compreende 4 cursos, que é esses que nós estamos aqui representados. Noções básicas, nosso lar, curso passe e corrente magnética. Depois que a gente termina esse ciclo de estudos, e cada curso dura um semestre, né, 6 meses. Aí a gente está em férias, dá menos de 6 meses, né? Aí a gente está em férias e depois a gente entra para o próximo curso. Depois que a gente termina o ciclo introdutório, que são esses 2 anos, então, de cursos, a gente passa para o ciclo de especialização. Daqui a pouco eu explico o que isso significa. Então, vamos ver o fluxograma dos cursos. Olha só, essa é a sequência dos nossos cursos. A gente começa lá no curso Conheça o Espiritismo, Noções Básicas de Doutrina Espírita. Depois a gente passa para o nosso lar. Aqui a gente vai estudar vários temas, tópicos básicos da doutrina. Aqui a gente vai ver temas relacionados ao mundo espiritual e como ele funciona, que é o que o livro Nosso Lar traz, mas de uma maneira muito metodizada, né, com método de estudo. Depois a gente passa para o curso Passe, onde a gente vai estudar os chakras, os centros de força, as energias, a doação de energia através do passe. A partir do momento que a gente faz esse curso, e você termina esse curso, você se torna apto a aplicar o passe espírita dentro do centro espírita. Você pode se tornar, se assim que você quiser, um trabalhador, um médium da casa espírita passista. E por último, o curso Corrente Magnética vai estudar bastante sobre o magnetismo, sobre as influências da obsessão, do pensamento e as técnicas da corrente magnética, que é uma maneira de tratamento espiritual na casa espírita. Finalizando o curso Corrente Magnética, nós passamos, então, para os institutos, ou ciclo de especialização da Casa Espírita. A Casa Espírita possui 6 institutos. O que isso quer dizer? É onde você vai afunilar os seus estudos para aquilo que você mais tem afinidade dentro da Casa Espírita. Por exemplo, eu vou usar de novo o exemplo da Ana Karine, que ela está aqui na minha frente, e eu sei que ela gosta de trabalhar com criança. Então, se dentro da Casa Espírita ela também quiser trabalhar com crianças, ela vai entrar no Instituto da Criança, onde ela vai estudar técnicas de ensinar o espiritismo para criança, desenvolvimento infantil e um monte de outras coisas, para se tornar uma evangelizadora infantil, para dar aula para as crianças dentro da Casa Espírita. O Mauro, a vida toda, trabalhou com jovem. Então, ele fazia parte do Instituto do Jovem. Vai trabalhar com jovens de 12, 13, 14 anos? Então, como trabalhar com jovens? Aí vai se especializar nessa área. Esclarecimento em família. Dar palestra, dar aulas, algumas campanhas de assistência às famílias. Vamos estudar. E aí é o resto da vida. Tem um monte de livros, um monte de estudos, enfim. Divulgação, caridade, que é o trabalho assistencial no posto de assistência, por morador de rua, para as famílias em dificuldades, famílias carentes, enfim. Esses aqui, a gente estuda todos durante o momento do curso, né? No nosso caso, na sexta-feira. O Instituto da Mediunidade
ele é para todo mundo e ele funciona não na sexta-feira, mas na quarta-feira. Todo mundo que terminar o curso Corrente Magnética, se quiser, pode começar a trabalhar como médium da casa, ok? Lá na quarta-feira. Nós temos o momento do trabalho, passa pelo desenvolvimento da mediunidade, para você ou desenvolver ou aprender a controlar a sua mediunidade, quem já tem essa mediunidade desenvolvida, mas às vezes tem dificuldades, enfim, lá no Instituto da Mediunidade que vai aprender esse desenvolvimento, esse controle. E depois vai começar a trabalhar na corrente magnética, na incorporação espiritual, na doutrinação, no passe, enfim. E depois nós temos o estudo para os médiuns, que funciona logo depois, também na quarta-feira. Ou seja, a gente nunca para de estudar. O médium, para estar na casa espírita, ele tem que ter ciência, tem que ter conhecimento mediúnico. Não dá simplesmente para você ir para a casa espírita e começar a trabalhar sem estudar, sem saber o que você está fazendo. Por isso que é importante esses primeiros 2 anos de estudo, antes de você se tornar um trabalhador médium da casa. Ficou claro isso para todo mundo? Todos vocês estão muito convidados para trabalhar com a gente, como médios, mas é importante que a gente faça primeiro, finalize primeiro esses 2 anos de estudo. Ok até agora? Beleza, vamos para frente. Além de estudar, como nós já vimos as 2 asas, é muito importante o nosso trabalho prático, o nosso trabalho assistencial. Assim como na escola, se você faltar mais de 70%, é 70%, né, Karine? Se tivesse 70% de falta, não é isso? Não, se tiver menos de 70% de presença, você tem que repetir de ano. Aqui na Escola de Estudos Espíritas também. Nós temos 14 aulas regulares e mais 3 aulas especiais, que é essa aula que a gente está tendo agora, a aula de encerramento, e 1 ou 2 aulas no meio do curso especiais que nós vamos ter. Essas 14 aulas é necessário a gente ter presença. Nós temos o limite de 3 faltas dentro dessas 14 aulas. São só 14 aulas. Imagina se você faltar mais de 3, você já está quase perdendo metade do curso. E não é porque a gente quer punir ninguém, mas é pela necessidade do aprendizado, a importância que cada aula tem. Se você começa a perder muitas aulas, quase que você perde o curso todo, aí a gente sugere que você repita aquele curso. Não como punição, mas como oportunidade. Eu, quando fiz o curso pela primeira vez, eu devo ter feito noções básicas umas 3 ou 4 vezes, porque eu tinha 12 anos, eu faltava muito, não dava para ir, fiquei repetindo, e foi ótimo. Porque você vai fazendo amigos, você vai conhecendo pessoas, você vai fazendo a sua família espiritual ali, então é ótimo. Então, além da presença nas aulas teóricas, nós temos também as aulas práticas, como obrigação. Quem está fazendo noções básicas, a gente sugere 2 aulas práticas, no mínimo, pelo menos 2, de forma obrigatória para você passar de ano. Olha só, mas esse povo é muito disciplinado, não tem que ter muita disciplina, não. Vocês não estão cobrando demais, não, gente. Estamos cobrando. Da maneira como nosso Senhor Jesus Cristo nos cobra também. A gente dá a oportunidade, cada um faz aquilo que quer, mas a gente tem os pré-requisitos, que são importantes para a nossa evolução. E aqui na nossa escola de estudos, nós também temos os pré-requisitos. No Noções Básicas, nós temos 2 aulas práticas. Quem está no nosso lar também, 2 aulas práticas. Quem já passou por passe, já entendeu um pouquinho melhor a coisa? 3 aulas práticas. Corrente magnética também, 3 aulas práticas. Tá bom? Ah, Lucas, mas nós estamos na quarentena, como é que nós vamos fazer aula prática? A gente dá jeito para tudo. Nós já bolamos várias estratégias de prática à distância. Olha que legal. Nós não vamos falar sobre isso agora, para não estender muito tempo, mas já existem essas práticas e durante o curso os instrutores vão sugerindo para vocês, combinando com vocês como fazer essas aulas. Ok? Alguma dúvida até agora? Eu falo mesmo, viu, gente? Se me der corda, eu vou falando sem parar aqui, eu nem quase que não respiro. Vamos lá. Aulas semanais, então. Nós temos aulas semanais. Nossas aulas têm duração de 1h30, né? Então, das 19h30 até as 21h. Esse é um curso reduzido, porque ele, no seu formato original, ele teria 2h30. Nós ainda estamos com ele reduzido por ser na sexta-feira, né? Que a gente ainda trabalha, para não ficar muito tarde, enfim. A nossa abertura, nós vamos ter 20 minutos de alegria cristã todo dia, aquela música que vocês já viram. Aí a gente faz a prece, nós vamos ter 20 minutos de reforma íntima. O que é a reforma íntima? É um momento da aula, onde a gente vai ter a agenda da reforma, daqui a pouco eu explico melhor. Agenda da reforma íntima e um dos livros.
E depois nós temos 70 minutos de estudo, que é o livro principal que vocês vão estudar antes, certo? Nós já falamos, né, que tem uma aula inaugural, uma aula de encerramento, 3 aulas especiais e as 14 teóricas, além das aulas práticas. Então, olha só, olha a quantidade de coisas que nós temos para a gente estudar e vivenciar a doutrina espírita. O que é o momento da reforma íntima, então? Depois que a gente faz a prece, a gente começa o momento da reforma íntima, que é 5 minutos de livre conversa, onde você vai conversar com a turma, ou de dupla, ou em trios, abrir seu coração, conversar com seu colega, conhecer um pouco mais da vida dele, aumentar a intimidade, a fraternidade, e falar sobre a sua vida. Quando a gente fala dos nossos problemas, a gente transforma sentimento em emoção. Emoção é algo que é mais material, portanto é mais fácil de entender e de lidar com aquilo. É por isso que existem os psicólogos, olha que maravilha. A gente tem o psicólogo para a gente ir lá e abrir o coração, conversar e botar para fora, e aí você passa a se entender melhor e conseguir lidar melhor com as suas emoções. Nós temos só 5 minutinhos disso, mas é um momento muito importante. Depois nós temos 10 minutos do sustentáculo doutrinário. O que é o sustentáculo? É um livro que a gente estuda que vai trazer vivência moral para nós. Esse livro, nós só temos 10 minutos para conversar sobre ele. E esse não é o momento onde a gente vai contar a história, que é um livro romanceado, é uma história que vai acontecendo, mas a gente não vai contar a história desse livro para vocês. Nós vamos ver, conversar, o que aquela história me tocou. O que eu aprendi lendo aquela história. Qual é a parte, o ensinamento daquele estudo, daquela semana. Por isso que nós só temos 10 minutos. Mas é um livro que vai nos manter sustentados emocional e espiritualmente durante a nossa semana, enquanto a gente estiver lendo. Porque são livros de histórias profundas, que nos tocam o coração. Livros de Emmanuel. Daqui a pouco eu mostro quais são esses livros. E depois nós temos mais 5 minutinhos da agenda da reforma íntima, que eu também vou explicar agora o que é isso para nós. Tá tudo bem aí? Tudo tranquilo, todo mundo? Deixa eu ver quantas horas. Nossa Senhora, nós estamos atrasados. Agenda da reforma íntima, o que é, turminha? A agenda é um manual de melhora íntima para você se tornar uma pessoa melhor. Você tem a agenda, ela pode ser a agenda física, o livrozinho, ou a agenda digital, como eu contei para vocês. Todos os dias, a hora que a gente acorda, a gente abre a agenda, lê uma reflexão do Evangelho, faz a nossa prece, como a agenda está sugerindo, e nos preparamos para aquele dia. No final do dia, eu abro a agenda e eu vou marcar como é que foi aquele meu dia. Será que eu cumpri aquilo que eu prometi para mim mesmo? Será que eu fiz alguma coisa que eu me arrependo, que amanhã eu não quero fazer mais? Será que eu fiz minhas preces? E aí a gente vai aprendendo a nos conhecer e a transformar aquilo de ruim que a gente fez para que no outro dia a gente seja uma pessoa melhor. Essa agenda da reforma íntima aí, ela é diária. Então nós vamos ter um momento no curso que a gente vai rever a nossa semana para ver se a gente está sendo uma pessoa melhor, se a gente está melhorando como pessoas. Isso é um dos momentos, meus irmãos, mais importantes do curso. É um dos momentos que vai realmente nos transformar, que vai nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. E é importante que cada um faça do seu jeito, né? Ninguém vai estar lá te cobrando. Ah, fez, não fez? É você com a sua consciência. E o sustentáculo, que é aquele livro que eu falei, são esses aqui, ó. Quem está fazendo o curso Noções Básicas vai estudar o livro há 2000 anos. Vai contar a história do Públio Lentulus. Quem vai, na época de Jesus Cristo, quem vai fazer o curso Nosso Lar vai estudar o livro 50 anos depois, que são 50 anos depois dessa época de Jesus. E vai contar a história da Célia, uma história de transformação dos livros, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, esse livro 50 anos depois. Quem está estudando o passe vai estudar o livro Paulo e Estevão, que vai contar a história de Paulo de Tarso. É o famoso São Paulo, né? É o São Paulo, Paulo de Tarso, e da sua relação, da sua transformação, junto com Estevão, que é um espírito maravilhoso, quando Saulo de Tarso vê Jesus, fica cego e se transforma em Paulo. E quem está estudando corrente magnética vai estudar o livro Ave Cristo.